Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 até o 27. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e o meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. E Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga-me imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe. Fala comigo, em transe. Diante deles. Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifre de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataque e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, como todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? Eu sugeri uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá, engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho
foi Espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão e ponham a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo a todos vocês. Pule por 34, lá no final. A batalha foi violenta todo dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde. E ao pôr do sol, ele morreu. Soberano e eterno Deus, a tua palavra foi lida. Eu peço que nesta hora o entendimento das mentes, coração, alma e espírito dessas pessoas sejam abertos, Senhor, para a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, eu vou ser bem breve, vou ser bem objetivo para que eu possa ministrar toda essa mensagem que Deus pregou no meu coração. Ei, prestem atenção. Mariana, põe atrás de mim aqui 1 Reis 16:30. Primeiro eu quero apresentar quem era Acabe. Acabe, ele era o rei de Israel, né? Acabe, ele era um judeu, e como todo bom judeu, Deus abençoe, e como todo bom judeu tem as suas prerrogativas, preceitos, os mandamentos do Senhor, para que eles cumpram e vivam segundo a palavra do Senhor, né? Então vamos tentar aqui relembrar um pouco quem foi Acabe. Vamos lá. Acabe, filho de Omri, fez que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Então preste atenção. A vida ministerial de Acabe, a vida dele de servir ao Senhor, foi reprovada, irmãos. Acabe, ele era um rei que não servia ao Senhor segundo a palavra dele. Então a atitude de Acabe diante de Deus, Acabe, ele era um rei que havia sido, fala assim, reprovado. Foi o verso 32 agora, Mariana. Aí. Aleluia. 1 Reis 16:32. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Esse rei Acabe, ele era um rei idólatra, irmãos. Preste atenção. Aproveitar o ensejo aqui, idolatria é pecado diante de Deus, tá? Baal, ele fez um altar a Baal. Então ele era um homem que caminhava debaixo de idolatria. Fala assim comigo: idolatria é pecado. E para ficar bem explicadinho, querido, idolatria é eu acreditar que as imagens vão me salvar, que pseudos santos vão me salvar, né? A Bíblia fala que entre Deus e o homem existe um só mediador. E esse mediador se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não amém? Aqui no Brasil existe dizem que tem uma padroeira. O Salmo diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então não é padroeira, não é Padre Cícero. Se nós temos uma esperança, a nossa esperança está em Deus. Amém ou amém? E existe apenas um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Volta aí para mim no verso 31, ainda aí de 1 Reis 16, agora volta ao 31. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Jeroboão, irmãos, foi um rei que Deus levantou quando houve a separação das 12 tribos de Israel.
ficou 10 no norte e 2 tribos e meias no sul, a saber, Judá, Manassés e uma parte de salvo engano, José ali. E do outro lado ficou 12 tribos, e Deus levantou Jeroboão para reinar sobre as 10 tribos. Só que Jeroboão, com medo do povo voltar para o rei de Judá, ele faz um bezerro de ouro e diz que aquele bezerro era o Deus deles. E mais uma vez Israel caminha passos largos debaixo da idolatria. E isso Deus reprovava. Amém? Então, aqui, ele não apenas achou que tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal. O pai da Jezabel, ele era um sacerdote do Deus Sol, era outro sacerdote idólatra, sabe? É aquele que olhava para o sol e falava que o sol era o Deus dele, que o sol daria vitória para ele, e daí vai. Então, Jezabel, por sua vez, filha de um sacerdote pagão, ela tinha várias ênfases no mundo da feitiçaria, ela derramou sangue inocente, e ela, querido, casou-se com Acabe, e Acabe casou-se com ela. Então, aqui mais uma falha do rei Acabe, né? Havia-se uma ordenança que o povo de Deus só poderia casar com o povo de Deus. Amém ou amém? E isso serve para o século do século 21, do ano 2021, irmãos. Esse negócio de julgo desigual não serve, não tem futuro e não é possível. As irmãs aí conseguem misturar água e óleo? Vocês já tentaram? Tem pessoas que querem misturar vinagre com óleo para temperar salada, não é? Vocês pegam na vasilha, o que acontece? O óleo fica em cima e o vinagre fica embaixo. É assim ou não é? Dá para misturar luz com treva? Se você liga a luz, as trevas desaparecem. Mesmo assim, a sua comunhão com quem não serve a Deus. Isso é impossível, irmãos. Eu vou ganhar ele ou ela para Jesus. Não se engane. Existe uma ordem que o povo de Deus tem que se unir com aquele que pertence a Deus. Paulo exorta nas cartas dele: se existir viúva e ela quiser casar, ela pode casar desde que a pessoa pertença ao Senhor. Quem está entendendo aí também? Tem eles e eles testemunhos de pessoas que testaram o sistema e por consequência pagam-se o preço até hoje. Então, vamos refletir nisso aí, que não é brincadeira. Eu não entrei no sermão ainda, irmãos. Eu não entrei no sermão ainda, então preste atenção, hein? Então, casou com Jezabel, cujo pai era um sacerdote do Deus Sol. Agora, o 31, agora o 17, verso 1, olha. 1 Reis 17, verso 1. 1, 2, 3. Ora, Elias de Tisbe em cidade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, todo erro, todo pecado traz uma consequência. No reinado de Acabe, querido, devido à sua idolatria, devido ao seu juntamento, devido à sua falta de temor, Deus cerrou o céu sobre Israel e falou: não choverá durante 3 anos. Amém? Amém. Então você descobriu aqui um pouco da biografia do rei Acabe. Nós lemos aqui, queridos, que um rei de Judá, um rei cujo testemunho e temor de Deus ia à sua diante. Ele é convocado ali para Acabe, para se unir a ele, para se unir em uma guerra. Meu irmão e minha irmã, são N's e N's lições aqui, nessa noite, que eu quero passar para você. Então, ele une-se com Acabe, mas ele tem um cuidado. Ele tem algo junto a ele. E ele diz assim: peraí, Acabe, querido, na realidade Acabe, ele era um rei pagão, né? Um rei
politeísta. Pastor, o que é um politeísta? É uma pessoa que tem vários deuses, pseudo-deuses, deuses com letra minúscula, irmão. Amém ou não amém? Porque na realidade existe um só Deus, o Criador do céu e da terra, e um mediador. Volto a ser enfático nisso aí, que é Jesus Cristo. Amém ou não amém? Ele fala muito claramente nas Escrituras, João 14,6, põe aqui atrás de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Isso é Bíblia, irmão, não é o que eu acho. Eu estou reportando para vocês aqui, ó, Bíblia, cadê aqui? João 14,6. Aleluia. Olha lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se você tiver com sua Bíblia e quiser abrir, confirma lá, não é o que eu estou dizendo, é o que diz a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então presta atenção, ele vai lá, Acabe está com seus profetas. Quem eram os profetas de Acabe? A Bíblia diz que quando Elias apareceu ali, havia 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. 850 profetas, que segundo a Bíblia estavam ali profetizando, irmão. Então presta atenção. Aí Josafá, rei de Judá, estava ali e ele fala: não tem. Presta atenção no verso 6. Porém perguntou: não existe aqui nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Meu irmão, presta atenção. Acabe com toda a sua arrogância, com todo o seu pecado, com toda a sua idolatria, pecando ferreamente contra Deus. Ele só queria ouvir coisa boa de Deus. Fala comigo, misericórdia. Já eu vou entrar nesse contexto aqui, irmão. Então presta atenção. E ali ele fala desdenhadamente contra Micaías. Micaías, ele era um profeta do Senhor. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus. Meu irmão, eu falei isso hoje na escola bíblica dominical e quero pregar agora neste culto de domingo. Ei, todo homem e mulher de Deus que quer agradar a Deus, que está vivendo segundo a palavra de Deus, eles são odiados pelas pessoas do mundo. E aqui veio corroborar o que eu falei hoje, ensinando na escola bíblica dominical. Tira isso aqui que não aguento mais colocar isso. Põe aqui o verso, 2 Crônicas 18:7, que diz assim: o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Ei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu acho engraçado? É o jeito que as pessoas estão levando Deus, as coisas de Deus, a igreja do Senhor, a palavra do Senhor, a liderança estabelecida pelo Senhor, que são os pastores, os obreiros da casa do Senhor, estão sendo totalmente desrespeitados, mas as pessoas sempre querem algo bom de Deus. Essas pessoas que eu estou dizendo, né, que não tem compromisso, não tem temor, não anda à luz da palavra, não tem nada, mas sempre estão com os ouvidos atentos, porque querem ouvir algo bom de Deus. Acabe estava num contexto que a vida dele não estava no altar, ele não fazia o que agradava ao Senhor, ele já estava reprovado segundo a luz da palavra que nós vemos, mas ele queria ouvir algo bom do Senhor. Fala comigo, misericórdia. Meu querido, a igreja do século 21 está caminhando a passos largos na mesma visão de Acabe. As pessoas, queridos, estão fazendo o que acham melhor aos seus olhos. As pessoas estão errando, sabe, na presença do Senhor, estão errando na igreja do Senhor, estão caminhando errante na presença do Senhor, mas quando são exortados, elas se levantam com 3 pedras na mão, muitas vezes, sabe, desrespeitosamente, não tratando com honra os servos do Senhor, porque estão pregando a verdade. Então eu quero dizer nessa noite, irmãos,
nós precisamos refletir mais como igreja. Quem está entendendo, diga amém. Põe aqui atrás para mim 1 Timóteo 4, verso 1. Eu estava discutindo com uma pessoa e deixei esse versículo registrado e quero trazer para você essa noite. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Preste atenção, irmãos. Eu vou ser mais enfático. Põe aí para mim 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, para vocês entenderem o que eu quero dizer para você nessa aula. Aquilo que Deus colocou, o que eu quero dizer não, aquilo que Deus colocou para estar pregando nessa noite aqui. 2 Timóteo 4, 1. Preste atenção, na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação do seu reino. Eu os exorto solenemente. 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Não tem esse negócio, irmão, você precisa estar preparado o tempo inteiro. A Bíblia diz isso, amém ou não amém? Amém. Então, me repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Segura aqui, presta atenção. Ei, nos últimos dias, esses últimos dias é hoje. Fala aqui, esses últimos dias é hoje. Esses últimos dias é hoje. Muitos não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina, irmão? É a palavra de Deus, é o ensino de Jesus, é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, que diz uma coisa e a pessoa insiste em fazer outra. A sã doutrina diz que você deve andar por um caminho e o homem e a mulher errante quer andar pelo caminho que aos olhos dele é o certo. Meu querido, tem uma Bíblia, tem uma bússola chamada Bíblia, e essa bússola é o que nos guia neste mundo aí fora, querido, cujo a Bíblia diz que jaz no maligno. Quem está entendendo, diga amém. Então, a sã doutrina nos últimos dias, alguns, querido, olha lá, pois virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, presta atenção, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo. Tem pessoas se juntando e nomeando pessoas que vão trazer para eles ensinamento que os agrade, ensinamento que se encaixe na sua vida pessoal, na sua vida de pecado, na sua vida errada. Ei, em nome de Jesus, eu quero lhes dizer, esses lobos já têm se levantado nos nossos dias. Eu estava discutindo com uma obreira, conversando com uma obreira aqui da igreja, e ela estava falando de um certo líder aí, que ele está falando na igreja que as pessoas que vivem amaziadas podem participar da ceia. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Quem vive amaziado também vive em um pecado chamado fornicação. Fornicação é a relação sexual fora do casamento. Como que eu estou em pecado, quero participar do corpo e do sangue de Jesus. Já tem líder falando isso daí. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não querem suportar a sã doutrina. Eles querem uma palavra que se encaixe na vida errada dela. E isso aí eu quero dizer, isso é doutrina de demônio. Isso está registrado em 1 Timóteo 4:1. Que muitos, que põe aqui atrás para mim, queridos. Isso aí é doutrina de demônio, irmãos. É os demônios pegando as pessoas que não querem mais ouvir a verdade, que não querem mais andar à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho. Eles querem gerar um Evangelho para a sua vida errante. Então eu quero dizer, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Vamos despertar a igreja de Jesus. O pecado não deixou de ser pecado, o erro não deixou de ser erro. Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
é sensualidade, é adultério, é pecado. Ei, em nome de Jesus, nós precisamos voltar para o nosso primeiro amor. Aonde nós não éramos resistentes em abrir mão da vaidade. Nós não éramos, olha, você não pode mais andar assim, agora você é de Jesus, tá bom, então eu vou mudar minha postura. Ah, eu sou mulher, as minhas blusas que mostram o meu cós não vou usar mais, as roupas apertadas que mostravam as minhas curvas, que mostravam o meu corpo, mostravam as minhas roupas íntimas, eu não uso mais. Quem está entendendo? Diga amém. O homem que apertava a calça da perna até em cima, não uso mais. Aquele homem que colocava perfume porque sabia que ele era exótico, que ia mexer com aquela mulher que olhasse para ele, isso eu não faço mais. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Só que nos últimos dias muitos abandonaram a fé, e nós já chegamos nesses últimos dias. Nós já chegamos nesses dias aqui, aonde quem tem ênfase é quem está pregando a mentira. Quem tem ênfase é fazendo as pessoas pecarem contra Deus. Irmãos, preste atenção. Existe uma passagem na Bíblia. O único que pode entrar, segundo a lei, lá no local santíssimo, é só o sumo sacerdote. Preste atenção. Neemias, quando ele estava ali construindo, fazendo aquilo, tentaram pará-lo de todo jeito. Certa feita chegaram em alguém e falaram: olha, vai lá e se esconda lá no local santíssimo, porque estão vindo para te matar. Ei, o único que podia entrar no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Qualquer um que entrasse lá era fulminado na hora. A Bíblia diz que tentaram levar a arca do Senhor, Davi tentou levar lá para Jerusalém, só que com a balançada da carruagem, ele pôs a mão na arca. A hora que ele ia se usar, ele era levita, ele não era sumo sacerdote. O único que podia tocar na arca era o sumo sacerdote. Ele estende a mão e ele toca na arca, e naquele exato momento diz a Bíblia que Deus fulminou Uzá. Fala assim, ele morreu. Ele morreu. Meu querido, o errado não vira certo. Alguém que inclusive já morreu, trabalhei com ele, pregava o evangelho para ele, e ele com muito ar de zombaria, ele falava assim para mim: Claudemir, se uma mentira for contada 10 vezes, na 11ª vez que ela for contada, ela é verdade. Eu falei para ele: você pode contar ela 10, 20, 100 ou 1000 vezes, a mentira sempre será mentira. Preguei o evangelho, não quis, zombou. Infelizmente hoje já não está no nosso meio. Então a oportunidade dele ele teve, ele ouviu o evangelho. Se ele creu ou não é outra discussão. Quem está entendendo? Amém. O evangelho, querido, ele não é para ser questionado. O evangelho é para ser crido e posto em prática. Amém ou amém? Então é isso que faz a diferença nas nossas vidas. Mas deixa eu seguir aqui. E Micaías, o profeta, ele era odiado, irmãos. Olha aqui que nós vimos no verso 7, né? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio. Ei, olha aqui para mim. Como que o pessoal do mundo está com você? Quem não é crente? Como que está com você? Está te tratando bem? Está fazendo almoço e levando para comer em casa? Está chamando você para tomar café na casa dele? Tem alguma coisa errada. E o erro não é na pessoa que não serve a Deus. O erro é em quem serve a Deus. Porque quem fala a verdade vai ser odiado. Quem prega o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo pecador, pelo bandido, pelo criminoso, pela prostituta, pela aquela mulher que aborta filho no mundo, quando eu chegar e falar que isso é pecado, ela vai me odiar. O traficante que está vendendo droga, eu falei: isso é pecado, você tem que parar, ele vai me odiar. O homem que trai a mulher que trai o homem, que vive em adultério, quando eu falar a prática do adultério é pecado, eles irão me odiar. Se eles não estão me odiando, é porque eu estou compactuando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E nós não podemos compactuar com as obras infrutíferas
das trevas. Assim diz o Senhor nessa noite. Amém? Verso 9, olha o que diz o verso 9. Usando os versos reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seu trono na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe. É isso que está na Bíblia aí, ó. Verso 9. Profetizando em transe. Irmãos, nós que somos de Deus, tem um fruto do Espírito que se chama discernimento do Espírito. Nós precisamos orar a Deus para que Deus nos dê discernimento de Espírito. Eu estou vendo aqui profetas profetizando em transe. Ele está fora de si. Você olha para a bola do olho, ele está assim, ó, o olho branco. Não existe o preto do olho, o verde quem é, o remelento, quem está com o olho sujo. Não existe. Existe só o branco, ele está em transe. Aí para quem não tem conhecimento, fala, não, isso aí é um algo espiritual que está acontecendo. Não, essa pessoa aí é uma grande virtude, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu vou trazer para você aqui um homem chamado Simão. Ele era mágico. A Bíblia diz que ele tinha o respeito de toda a comunidade. Presta atenção, hein? O homem mágico, ele viu lá Filipe pegar em Samaria, ele aceitou Jesus, ele batizou, ele começou a ver Deus usar a vida de Filipe de uma maneira sobrenatural. Você sabe como que esse Simão, ele quis obter o dom de Deus? Quando veio lá João, quando veio Pedro, impunha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo e eram batizadas com fogo e com Espírito. Ele chegou e ofereceu dinheiro ao apóstolo Pedro. Olha aqui, olha esse dinheiro e coloque em mim esse dom. Para quem eu impor as mãos, as pessoas recebam o Espírito Santo. Fala comigo, misericórdia. Tem muita gente dentro da igreja do século 21 com a mesma visão de Simão. Estão tentando receber algo espiritual de Deus através de paga, através de dinheiro, através de valores. Irmãos, se você sair daqui e você vê uma igreja ou um ministério testando a sua fé por dinheiro, cai fora, cai fora. Tem gente aí que faz aquele convite, quem tem fé para dar 1.000, para dar 10.000, para dar 500, vai baixando até chegar nos 10. Quem já viu isso aqui? Ei, dinheiro nunca foi termômetro de fé, muito pelo contrário. Simão quis receber o dom entregando dinheiro. E o apóstolo Pedro olha para ele e fala, o seu dinheiro seja contigo para a sua perdição. Então, em nome de Jesus, você quer receber de Deus, você quer ser um homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus, ei, espere em Deus, quem está entendendo? Sem passar a carroça na frente dos bois. Porque tem gente que é apressado. Deus está lapidando ele, Deus está trabalhando ele ou ela, mas ela está com o coração fervente. Ela está emocionada, ela está ansiosa, ele está ansioso. Ei, espere em Deus, seja profeta. Fala isso para quem está do seu lado, espere em Deus. E um detalhe, irmãos, espere Deus te usar. Nunca queira usar Deus. Vou falar devagarzinho. Espere Deus te usar. Nunca queira usar Deus. Amém? Amém. Porque se Deus te usar, Ele se responsabiliza. Agora, se você quiser usar Deus, você pode passar por falso profeta. Então vamos lá. Eles estavam em transe, irmãos. Quem olhava para eles falava, olha aí, ó, grandes figuras, grandes homens, grandes profetas. Ô rei, pode ir, porque agora a vitória está certa. Há um tanto de profeta falando a mesma coisa, irmão. Presta atenção. Põe aí no verso 11 aí atrás. Olha o que diz o verso 11, ó. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa. É aquele negócio, você está aqui, você recebe uma palavra, aí você vai para outro lugar e recebe outra, e outra, e outra, e outra, né? Aqui todos estavam falando a mesma coisa. Vai, rei. Pode ir atrás lá da cidade, rebote Gileade, você vai destruir, você vai vencer. Fala comigo, misericórdia. Oh, aleluia.
O que adianta, irmãos, 10 profetas profetizarem? O que adianta as pessoas, vou falar de Acabe, não vou falar das pessoas, vamos voltar para Acabe. Um camarada que a gente viu idólatra, um camarada que construiu o altar para Baal, um camarada que casou-se com uma feiticeira, uma mulher maligna. Se você for ler na palavra de Deus, você vai ver que Jezabel ela era uma mulher maligna. Tinha uma pessoa que tinha um campo ao lado do palácio. Acabe foi lá, ele falou: longe de mim vender a herança dos meus pais. Jezabel foi lá e matou esse homem e pegou a propriedade dele e entregou esse Acabe. Então, pessoas malignas, irmãos, malignas, e estavam aqui com um monte de gente profetizando só coisa boa. Meu irmão, eu conheci uma pessoa que estava na igreja, só que essa pessoa era uma pessoa maligna, era uma moça maligna, usada muito pelo diabo, e dentro da igreja. Quando a Bíblia fala assim, não deis lugar ao diabo, nós precisamos levar isso mais a sério do que já é, porque preste atenção, e essa moça, muito maligna, irmãos, muito pecadora, muito errada, ela só recebia profecias e revelações em cujas imagens via ela entrando na igreja com um vestido branco de noiva. Era uma pessoa, querido, que já não podia mais exercer esse direito de entrar numa igreja de branco, porque era uma pessoa que já havia tido vários relacionamentos sexuais com muitos homens. Só que toda palavra que vinha para ela, só vinha assim: eu vejo você entrando de branco. Meu irmão, Acabe fez tudo que era errado, pecou como ele podia pecar contra Deus, mas ele só queria ouvir profecia boa. Quando o profeta do Senhor chegou e profetizou para Acabe, a Bíblia diz que ele falou para o rei Josafá: eu odeio o profeta Micaías, porque ele só profetiza coisa ruim de mim. E quantas pessoas estão assim na igreja, irmãos? Quantas pessoas que não estão levando Deus a sério, não levam a igreja do Senhor a sério, não levam a palavra do Senhor a sério, mas só quer revelação boa. A revelação for boa, eles pulam, eles sapateiam, eles giram, eles choram, alguns até oram também em línguas. Fala comigo, misericórdia. Você sabia que o pessoal da igreja carismáticas, da igreja católica, estão também dizendo que estão orando em línguas? Ei, onde habita o pecado não habita o Espírito Santo. Presta atenção. Aonde tem idolatria, o Espírito Santo não habita. Mariana, põe aí para mim Romanos 1, 22 ao 25. Presta atenção, irmão. Esse negócio de idolatria, as igrejas não estão levando muito a sério, porque a maioria não está pregando mais, irmãos. Mas eu vou trazer aqui: ainda existe um remanescente de Deus na face dessa terra. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocando a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem. Presta atenção, irmão, deixa eu explicar devagarzinho. Trocaram a imagem do Deus invisível, poderoso, Criador do céu e da terra, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Então, se você não entendeu o desenho, presta atenção. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo em si. Segura aí. Presta atenção, irmãos. Insistiu na idolatria, insistiu em servir para os seus deuses, não quis dar ouvido à verdade de Deus. Por isso, que é o diabo que prende o pessoal na idolatria, irmãos? Não. A verdade está sendo pregada. A pessoa não quer dar ouvido à verdade,
Deus a entrega. Presta atenção, irmãos. Vamos lá, você não deturpar a palavra. Deus os entregou à impureza sexual, homossexualismo, lesbianismo. Século 21 parece que é normal, irmão. Não, pastor, o senhor é careta. O senhor vê lá, tem 3 milhões de pessoas. O mundo tem 7 bilhões. Por causa de 3 milhões que ficam ali na Paulista, eu vou achar que isso é normal, irmãos? Não é. Até porque que a minha referência não é a Paulista. A minha referência é Escritura Sagrada, Palavra de Deus. Amém ou não amém? Então vamos lá seguir aqui. O 4 já li já, né? 25. Trocaram a verdade de Deus. O que é a verdade de Deus, irmãos? Nós acabamos de ver lá em João 14,6. Quem lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Bíblia Sagrada. Não é Claudemir, não, é Bíblia. Vamos lá. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas. Por que coisas, irmãos? Presta atenção. Por que coisas? Coisas é objeto. Eu estou aqui com uma bacia na mão, sim ou não? Sim. Um objeto. Eu manipulo ela para onde eu quiser. Ponho aqui, ponho ali, tiro daqui, ponho lá, sim ou não? Sim. Então, preste atenção. Eles adoraram e serviram a coisas. Ídolos. Imagens. Coisas que eles podiam tocar. Coisas que eles podiam manipular. Presta atenção. Por conta da conduta da idolatria, Deus cerra os céus e Israel fica quanto tempo sem chover? 3 anos. 3 anos. 3 longos anos. Deixa eu seguir aqui. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e servir as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Vê o que fala o 26 aqui, deixa eu ver. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrário à natureza. 27, vai falar dos homens agora. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pelas suas perversões. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Ei, irmãos e irmãs, preste atenção, a verdade de Deus está sendo ensinada. Se você dá ouvido, já eu vou fazer um apelo aqui. Você que ainda não serve a Deus, que viveu na mentira, que viveu no engano, que viveu pecando por ignorância, já eu vou fazer um apelo. Entrega a sua vida a Jesus, se arrependa dos pecados, comece uma nova vida com Deus hoje. E se você que estava errando, hoje a palavra de Deus mais uma vez veio como verdade. Viva a verdade de Deus. Porque se você escolher não viver a verdade de Deus, o próprio Deus vai te entregar a vida torta, a vida errada, a vida de pecado. Porque a verdade está vindo, irmãos. Presta atenção. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito de Deus está te mostrando verdades. Então escolha as verdades de Deus e viva com Deus. Para que não aconteça que você rejeite a verdade de Deus, porque você não quer abrir mão de algumas coisas, porque eu entendo um princípio, irmãos. Tem gente que não quer abrir mão do pecado, porque o pecado dá prazer para ele ou para ela. Aí insiste no pecado, insiste no erro, insiste em ficar contra todos e todos, contra a palavra, contra Deus, contra o princípio da santidade, contra tudo que diz as Escrituras. Porque a pessoa está amando mais o presente estado pecaminoso, errado, do que as próprias coisas de Deus.
É por isso que nós vemos aí que o número de lesbianismo está crescendo, o número do homossexualismo está crescendo, o número das pessoas que estão fornicando, sexo sem casamento está explodindo, os adultérios estão acontecendo. Meu irmão, é hora da igreja despertar, da igreja, querido, ser os atalaias de Deus, levar o evangelho, levar a verdade e dizer que o pecador muda de vida. Muda de vida. Louvado seja Deus. Porque se assim nós não fizermos, meu querido, vai ficar estreito. Amém ou não amém? Olha a visão que o profeta Micaías teve, verso 16. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado nas colunas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Ei, quando a gente faz o apelo para que vocês aceitem Jesus, primeiro como Senhor e depois como Salvador. Amém ou não amém? O significado da palavra Senhor é o equivalente ao nosso dono, nosso amo. Se você for ver o grego, se você for ver a palavra Senhor no hebraico, que são as raízes das Escrituras, a língua mãe da Bíblia, o hebraico e o grego, você vai ver que essa palavra significa ser dono nosso. Quando você fala assim, aceite a Jesus como Senhor, você está falando, deixa Jesus ser dono de você, deixa Jesus ser o seu amo. Sabe aqueles filmes que a gente vê os milionários, que tem aqueles mordomos, sim ou não? E os mordomos tratam o dono como os seus senhores, amém? Já viu isso aí? Muitos filmes a gente vê isso. A palavra Senhor significa que Deus é o seu dono. Então, nós vimos aqui na visão de Micaías, o profeta Micaías, o povo estava, cadê o verso 16, finalzinho, estes não têm dono. Ei, quem não tem dono, anda apavorado. Quem não tem dono, anda sem sentido. Olha como que estava aqui, ó. Vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor. Irmão, se tem um grupo de ovelhas ali, fica assim, ó. Vai uma para cada lado. Uma vai para o riacho, a outra vai para o pasto, a outra fica deitado, a outra está espalhado. São ovelhas sem pastor. Muitos assim estão no mundo, estão na igreja. Está sem dono, está fazendo o que acha melhor, e não é assim. Ei, permita nessa noite que Jesus seja Senhor da sua vida, seja dono da sua vida, seja dono da tua casa, seja dono da sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Dê prioridade para Jesus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Oh, aleluia. Olha que coisa interessante, a visão que o profeta também teve, verso 19, presta atenção. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote Gileade e morra lá? O plano de Deus, querido, presta atenção. O pecado, ele tem um limite. O que eu vou falar é muito estreito e muito sério. As pessoas que querem levar a vida no pecado, o pecado tem um limite. E quando chega um limite para Deus, ele dá o xaque-mate. Presta atenção. O camarada levantou altares idólatras, ele fez o que Deus reprovava, ele casou com uma feiticeira chamada Jezabel, estava errante o tempo todo, derramou sangue inocente. Chegou no limite de Deus, irmãos. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Fala assim: vida de pecado. Existe um limite. Aprenda a lição dessa noite em nome de Jesus. Deus reuniu lá no céu, fez uma reunião, e saiu um espírito no meio dessa reunião. Falou: eu vou lá e vou colocar mentira na boca dos profetas do rei. Eles vão falar: vão lá, vai, destrói a cidade, luta contra ela que você vai destruir e vai ter a vitória.
Chega lá o rei Josafá, não tem um profeta do Senhor, ele consulta Micaías, e nós estamos discutindo aqui a revelação que Micaías trouxe. O povo estava sem dono, o povo estava sem direção, estava sem um líder, estava sem alguém que temia Deus, então estavam perdidos, como ovelhas sem pastor. E aqui, na reunião do céu, o desejo de Deus, irmão, presta atenção. Tem gente que fala assim: eu nunca vi na Bíblia Deus matar alguém. É até duro eu falar isso aqui, pregador do Evangelho, mas vou falar para você, ó. Verso 19: e o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ele ataque Ramote de Gileade e morra lá? Era algo que Deus estava arquitetando, porque o pecado de Acabe já tinha chegado ao seu último limite. As misericórdias de Deus já haviam sido dadas. As oportunidades de Deus de mudar de atitude já haviam exauridos. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda a palavra de Deus. Deus levou ele para lá porque Deus queria dar cabo. Já falei, já levantei o meu servo, já levantei Elias secou o céu, não choveu, depois de 3 anos chove, e mesmo assim Acabe não se voltava ao Senhor. Presta atenção, hein? O negócio é mais estreito do que nós pensamos. Verso 20 e 21. Finalmente o Espírito colocou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane. No verso 22. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. Presta atenção, Micaías estava falando isso daí para o rei. E mesmo assim o rei foi arrogante, mesmo assim o rei foi presunçoso, mesmo assim o rei pegou a sua autoridade, ele usou de abuso da autoridade, da prerrogativa de rei. Ele manda prender Micaías a pão e água, para que ele fique preso até a volta do rei. Micaías pega e volta a palavra e fala: se você votar, Deus não falou pelo meu intermédio. E o verso 24 nós lemos que o rei Acabe, ele está na batalha, ele está disfarçado, ele manda Josafá com veste de rei, e ele vai disfarçado de guerreiro, e algum lá do outro lado, displicentemente, ele está segurando o arco com flecha, e ele solta aquela flecha, e a Bíblia diz que a flecha entra pelas aberturas da armadura do rei, e ele é ferido. Fala comigo, misericórdia. A oportunidade havia sido dada, o homem de Deus havia lhe falado, e ele foi reticente. Ele escolheu mais viver para agradar o mundo, mais viver para agradar a sua esposa, uma mulher maligna, uma mulher do diabo. Ele não quis se voltar para Deus. Mesmo judeu, estavam fazendo coisa que Deus não aprovava. Meu querido, eu quero contemporaneizar essa palavra, já estou terminando. Eu quero contemporaneizar essa palavra para o dia de hoje. Eu me incluo nessa daí. Nós temos feito muitas coisas que entristecem o Espírito de Deus. Efésios 4:30, põe lá atrás para mim. A Bíblia fala que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, o qual nós fomos selados para o dia da nossa redenção. Então, em nome de Jesus, se você entendeu e entende que tem coisa errada na sua vida, confesse a Deus, se arrependa. O segredo é se arrepender. Senhor, eu não vou fazer, eu fiz errado, é pecado, mas eu quero demonstrar para o Senhor, eu vou abandonar essa prática, eu vou trocar de caminho, 180 graus, eu vou mudar de caminho, eu vou para outra direção, vou ter outra atitude, eu vou ter uma atitude agora correta. A minha atitude vai ser agradar ao Senhor, a minha atitude vai ser fazer o que cerca aos teus olhos, a minha atitude agora é não entristecer o teu Espírito, do qual eu fui selado para o dia da minha redenção. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso entender que se eu não dar, presta atenção, se eu não dar valor à verdade de Deus, vai chegar uma hora que o próprio Deus vai fazer com que eu acredite na mentira. E Ele vai me entregar as coisas vergonhosas. Nós vimos isso em Romanos 1, 22 ao 25, que nós lemos aqui.
Ei, o poder da mudança está com você. Preste atenção. O jovem rico veio até Jesus e falou assim: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou dos mandamentos. Ele falou: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, na sua onisciência, com seu olhar perscrutador, aquele que investiga o íntimo, ele falou: mas falta uma coisa. Aquele jovem rico estava preso na avareza, estava preso na riqueza. Ele estava querendo servir a Deus, mas ao mesmo tempo também agradando a Mamon. Mamon, o Deus da riqueza. Então, Jesus olhou para ele e falou: existe uma coisa. E Jesus não fez essa coisa para ele. Era ele que tinha que fazer. Jesus falou: vai, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e vem e segue. E aquilo que ele mais amava na sua vida, prendeu ele. Aquilo que ele mais amava na sua vida, que não era Deus, ele tinha desejo da salvação, mas o que ele mais amava era a riqueza, era o poder, e ele não quis a salvação para a vida. Então eu falo nessa noite para você: ei, o que te prende? O que te afasta de Deus? O que te leva para distante de Deus? Isaías 59 diz que os ouvidos de Deus não estão agravados, que não possa te ouvir, e nem as mãos de Deus encolhidas, para que não possa te salvar. Mas existe uma coisa que faz separação entre eu e Deus: são as minhas iniquidades, são as suas iniquidades. Iniquidades, querido, é fazer a coisa errada sabendo que a coisa é errada. Então preste atenção. É praticar o pecado sabendo que o pecado é pecado. Aí se torna uma iniquidade. Uma vez que se tornou iniquidade, para a pessoa o pecado já não tem mais valor de pecado. Ela não sente mais a dor do pecado. O Espírito Santo fala, só que ela não ouve a voz do Espírito. Então nesta noite eu quero dizer: ei, a atitude de tornar 180 graus e construir uma nova vida é contigo. Jesus já construiu tudo na cruz do Calvário, mas as minhas escolhas eu preciso fazer. O abandonar a vida de pecado sou eu. Não, Deus vai preparar. Para de se enganar, para de mentir para você mesmo. A oportunidade Jesus já preparou e foi a 2021 lá na cruz do Calvário. A sua atitude hoje é crer, ter fé e mudar de vida. Porque se continuar no pecado, talvez o seu limite esteja igual a de Acabe. Acabou o limite da tolerância do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Fique sobre seus pés. Fique sobre seus pés, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, a tua palavra foi ministrada no seio da tua igreja. Nesta noite, meu Deus, eu peço, Pai, abre o entendimento deles. Fala com eles no profundo, no oculto. A pessoa que está aqui, Senhor, vivendo debaixo de pecado, que ela se arrependa deste pecado, que ela abandone esse pecado, que ela volte-se para o Senhor, que ela tenha prazer na verdade, no Evangelho, na tua palavra. Ó Deus, que teu Santo Espírito, Senhor, convença este homem, esta mulher que me ouve, Senhor, Pai, de uma maneira sobrenatural, que eles venham ser curados e libertos e restaurados. Que a tua verdade, a tua palavra, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus venha surtir um efeito poderoso, Pai. E essas pessoas venham ser transformadas, Senhor, à luz da tua palavra. Eu te peço, opera pelo teu poder agora. Faz a tua vontade na vida dessas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.